Zero. Você acha que conhece a história? Você provavelmente pensa que legisladores deveriam ser, bem, inteligentes. Prepare-se para ter essa ilusão estraçalhada em 1 milhão de pedacinhos minúsculos e idiotas. Desenterramos 33 das leis absolutamente mais estúpidas, mais desconcertantes e francamente hilárias já registradas nos Estados Unidos. Esqueça o bom senso. Isto é a loucura legislativa em seu ápice. Que comece a loucura. 1. Muito bem. Vamos mergulhar de cabeça no esgoto legislativo com as verdadeiramente repulsivas leis da feiura. Sim, cidades como Chicago e Omaha, em sua sabedoria infinita, decidiram que a verdadeira ameaça não era o crime ou a pobreza, mas sim pessoas que não atendiam aos seus padrões de elenco de filmes B para atratividade. Estas não eram sugestões. Eram leis reais que tornavam ilegal para qualquer pessoa considerada desagradável ou mutilada impor sua aparência aos delicados olhos do público. Você consegue imaginar o debate legislativo? Senhores, devemos proteger nossos cidadãos de pessoas com cicatrizes? Ou talvez uma mancada? Rápido, aprovem a proibição de pessoas esteticamente ofensivas. É como se uma panelinha de meninas malvadas em toda a cidade tivesse recebido poderes legislativos. Estupidez sobreposta à pura crueldade. Um verdadeiro ponto baixo ao decidir quem pode existir em público. Bravo, antepassados. 2. A seguir, Arizona, 1924. Onde eles abordaram a questão urgente de burros dormindo em banheiras. Juro, não estou inventando isso. Algum pobre jumento, o animal, não o legislador, provavelmente, aparentemente achou as banheiras excepcionalmente confortáveis para tirar um cochilo. Então, uma enchente atingiu, levando o bicho adormecido na banheira. E a reação da cidade não foi: talvez deveríamos proteger a barragem, mas proibir burros em banheiras. Isso é o auge da resolução de problemas governamentais. Esqueça as causas raiz. Legisle o sintoma mais estranho possível. É como proibir esquilos de usar chapéus minúsculos depois que um cai de uma árvore. Totalmente sem sentido, fundamentalmente imbecil, e ainda assim, de alguma forma, perfeitamente Arizona. 3. Bem-vindos a Gainesville, Geórgia. Onde frango frito não é apenas comida, é uma religião imposta por lei. Em 1961, esses comandantes culinários aprovaram uma lei que tornava ilegal comer sua ave sagrada com talheres. Um garfo? Isso é basicamente um sacrilégio punível com humilhação pública. Aparentemente, começou como um golpe de relações públicas, mas imagine a pura mania de poder legalmente impor o ato de lamber os dedos. Imagine o chefe de polícia instruindo seus oficiais. Certo, rapazes, temos relatos de um suspeito, usando um garfo colher em uma coxa. Avancem. Código comida de dedo. Eles até prenderam de brincadeira uma senhora de 91 anos por violar este pacto sagrado. É menos uma lei, mais uma ameaça legalmente vinculante. Coma nosso frango corretamente ou enfrente a ira gordurosa da justiça. 4. Connecticut, 1948. O grande pânico do pepino. 2 gênios foram pegos vendendo pepinos em conserva tão podres que poderiam ter dissolvido o barril. Como o Estado provou sua ineditibilidade? Não com análise química, não. Eles instituíram o lendário teste do salto. Sim, inspetores de alimentos literalmente declararam que um pepino em conserva digno da goela pública tinha que quicar quando solto de uma altura de 1 pé. Esqueça a crocância ou o sabor. É tudo uma questão de aerodinâmica. Você consegue imaginar a polícia do pepino enfileirando suspeitos? Muito bem, pepino. Vamos ver esse rebote. É o tipo de lógica que leva a testar a maciez de um bife, jogando-o contra a parede. Estúpido nem começa a descrever. Isso é física culinária enlouquecida. 5. Claro, temos que falar sobre a Flórida. Sarasota, especificamente.
lar de elefantes de circo que, aparentemente, precisavam de vagas de estacionamento. As portarias da cidade decretavam que se você amarrasse qualquer animal, incluindo um elefante de várias toneladas, a um parquímetro, você seria bom o bastante para pagar esse parquímetro. Esqueça o estacionamento em paralelo. Imagine tentar encontrar troco para um elefante. Desculpe, policial, o Jumbo só tem notas de $100 e a máquina não dá troco para feno. Isso evoca uma bela imagem de caos municipal. Uma fila no parquímetro com um poodle, uma bicicleta e um elefante de verdade, todos estacionados legalmente. É burro. É a Flórida. Burrice é apenas a configuração básica deles para normal. 6. Vamos levantar alguma indignação sobre a margarina. Antigamente, o poderoso lobby de laticínios em estados como o Wisconsin ficou tão aterrorizado com este impostor pálido à base de vegetais que aprovou leis, controlando sua cor. A margarina era legalmente proibida de ser tingida de amarelo, como a gloriosa manteiga. Tinha que ser vendida parecendo banha, ou às vezes, hilariamente, rosa. Imagine a operação secreta. Pegamos ele em flagrante, chefe. Ele estava amarelando sua pasta. Algumas marcas até incluíam sachês de corante. Faça você mesmo para colorir clandestinamente na cozinha. Isso não era apenas burro. Era uma guerra em grande escala, patrocinada pelo governo, sobre a estética dos recheios de torrada. Prioridades, gente. 7. A proibição no Texas nos traz um novo nível de medo intelectual. Certas comunidades, num golpe de pura brilhantismo paranoico, proibiram a Enciclopédia Britânica. O raciocínio delas? Este perigoso tomo de conhecimento continha, aguarde só, instruções sobre como fazer cerveja em casa. A humanidade. As pessoas poderiam aprender algo. É como proibir livros didáticos de química porque eles explicam como fazer bombas de mau cheiro. A lógica é simplesmente estupidamente espantosa. Se você não consegue controlar a bebida, controle o conhecimento sobre a bebida. Próximo passo: proibir o alfabeto porque você pode soletrar uísque com ele. Gênio. 8. Prepare-se para a estranha história da lei sem sorvete no bolso de trás, supostamente do Kentucky ou Alabama. Embora a lei em si possa ser um fantasma, a suposta razão é boa demais para não ser compartilhada. Ela foi supostamente criada para deter ladrões de cavalos que usavam sorvete aquecido no bolso para atrair os corcéis. Esqueça invadir estábulos. A verdadeira ameaça eram criminosos armados com napolitano derretendo. Imagine o cartaz de procurado. Armado e perigoso. Aproxime-se com cautela. Pode estar carregando Ben & Jerry's escondido. Seja verdade ou não, a mera imagem de um bandido seduzindo um cavalo com um bolso cheio de sorvete de nozes com manteiga é ouro puro da comédia legislativa. 9. Reúnam-se, pecadores, para uma lição de lei do Alabama. Perturbar um serviço religioso é ilegal. Coisa padrão. Mas aqui está o ponto crucial. E se o seu bigode falso causar a perturbação? Se aquele bigode que você comprou para rir faz a congregação explodir durante o sermão, tecnicamente, você é um criminoso. A lei não especifica bigodes, mas atinge comportamento disruptivo. Então, aquele disfarce que você achou hilário? Potencialmente uma contravenção de classe C. É onde estatutos legais vagos encontram a gloriosa estupidez humana. Perdoe-me, pai, pois piquei. Meu bigode de novidade era divertido demais. 10. Vamos voltar ao deserto do Arizona, onde legisladores bravamente protegeram o público de camelos em fúria? Sim, é ilegal caçar camelos lá. Não porque são nativos e ameaçados, não são, mas porque o exército dos Ilfeus, num lampejo de brilhantismo da década de 1850, pensou que os camelos seriam perfeitos para o clima. Não foram. O projeto fracassou, os camelos escaparam e aparentemente se tornaram uma ameaça tão grande, ou talvez apenas um lembrete embaraçoso,
que precisaram de proteção legal contra caçadores. Então, em algum lugar, de alguma forma, alguém decidiu que o Arizona precisava de uma lei. Não atire nos restos estranhos do experimento militar. Simplesmente, uau. 11. E encerramos este primeiro lote no Alabama, o estado que aparentemente antecipa níveis de idiotice que outros só podem sonhar. É efetivamente ilegal dirigir com os olhos vendados. Deixe isso marinar. Eles precisaram deixar isso explícito. Isso não foi inferido de direção perigosa? Não. O ato específico de cobrir os olhos enquanto operava uma máquina de morte de metal de 2 toneladas exigiu sua própria menção especial. Que sequência de eventos levou a isso? Um desafio que deu errado? Uma tentativa equivocada de desenvolver a força? Seja o que for, os legisladores do Alabama olharam para a coisa mais absolutamente estúpida que uma pessoa poderia fazer em um carro e pensaram: sim, é melhor colocar isso nos livros por via das dúvidas. Deus abençoe o Alabama. 12. Em seguida, está Chico, Califórnia, uma cidade claramente preparada para o pior absoluto, embora com uma atitude desconcertantemente tranquila. Eles têm uma portaria municipal real, seção 9/60 por 030, se você estiver anotando, que torna ilegal detonar uma arma nuclear dentro dos limites da cidade. Ok, bom começo. A penalidade? Uma multa de $500, $500, por potencialmente vaporizar a cidade inteira e seus arredores. Isso é menos do que algumas multas por excesso de velocidade. Você tem que imaginar a reunião da Câmara Municipal. Certo, aniquilação nuclear é definitivamente mal vista. Que tal torná-la, digamos, $500? Desanimador, mas não, sabe, ruinoso. Esqueça a destruição mútua assegurada. Chico confia em penalidades financeiras moderadamente inconvenientes. Simplesmente alucinante. 13. Vamos dar uma passada no antigo Vermont, onde a felicidade conjugal aparentemente envolvia formulários de permissão assinados para trabalhos dentários. Um estatuto genuíno, uma vez exigia que uma mulher casada desse seu consentimento por escrito antes que seu marido pudesse obter dentes postiços. Sério, não um carro novo, não um investimento questionável, mas dentaduras. Imagine a cena. Um homem com as gengivas doendo, querendo mastigar comida sólida novamente, tem que ir para casa e pegar um bilhete da esposa como uma criança precisando de permissão para uma excursão. Caro Dr. Fura Feliz, por favor, permita que meu marido Reginald seja ajustado para novas dentadas. Atenciosamente, Agnes. Qual era o medo? Que ele fosse morder mais do que podia mastigar financeiramente? Ou talvez apenas morder em geral? A burocracia alcançando diretamente a sua boca. 14. Alasca. Terra do sol da meia-noite, geleiras majestosas e leis que o impedem de embebedar a fauna local. O Estatuto do Alasca 04 por 16.160 torna explicitamente ilegal dar bebidas alcoólicas a animais. Embora se aplique amplamente, o exemplo clássico desta lei é, sem dúvida, o alce. Porque, aparentemente, pessoas suficientes pensaram: sabe o que esta criatura de 1.200 libras com chifres gigantes precisa? Um shot de uísque barato. As consequências potenciais são desconcertantes. Imagine um alce beligerante e bêbado tropeçando por Anchorage, exigindo mais amendoins. Isso não é apenas burro, é uma precaução necessária contra o tipo de estupidez espetacular que só acontece quando o tédio encontra licor prontamente disponível e animais muito grandes. Mantenham o Bullwinkle sóbrio, pessoal. É a lei, e provavelmente apenas bom senso. 15. Voltemos ao início do século XX, uma época de grande inovação e paranoia ainda maior, particularmente sobre sapatos brilhantes. Sim, em lugares como Cleveland, Ohio, cruzados morais ficaram revoltados com sapatos de verniz usados por mulheres. O terror? Que a superfície brilhante pudesse agir como um espelho de parque de diversões, refletindo imagens de, pasmem, roupas íntimas para homens nefastos à espreita por perto.
Cidades realmente propuseram ou aprovaram regulamentos banindo esses escarpins potencialmente periscópicos. É um nível de absurdo puritano difícil de compreender. Culpar os sapatos, não os pervertidos? Isso é como banir colheres porque alguém pode comer muito sorvete. O pânico original das saias levantadas, aparentemente desencadeado por calçados bem polidos. Simplesmente deslumbrantemente estúpido. 16. Por que a galinha atravessou a rua? Em Kitman, Geórgia, talvez tenha sido para desrespeitar o regulamento SEC 4.1, que efetivamente responsabiliza os proprietários se seus amigos emplumados decidirem escapar e cruzar o asfalto. Isso não é um dilema filosófico. Trata-se de leis básicas de animais soltos, encontradas em todos os lugares. Mas enquadrá-lo em torno da pergunta mais famosa da história sobre travessias de rua é simplesmente perfeito. Imagine os processos judiciais de aves. Meritíssimo minha cliente, Henriqueta, declara-se inocente por motivo de desejo de viajar. O outro lado era mais verde. Isso coloca um fardo totalmente novo sobre os avicultores. Não apenas a produção de ovos, mas também a prevenção ativa de que suas aves se tornem pedestres ilegais. Ou seriam galinhas atravessadoras? 17. Falemos sobre técnicas de pesca. Você tem sua vara e molinete, suas redes, seu dinamite? Sim, aparentemente pessoas suficientes pensaram que a melhor maneira de pescar para o jantar era literalmente explodir peixes para fora da água, porque vários estados tiveram que aprovar leis específicas proibindo a pesca com dinamite. Pense na pura idiotice destrutiva. Isso mata tudo no raio da explosão, destrói habitats e geralmente transforma um passatempo pacífico em uma cena de explosão de filme B. O fato de que isso exigiu legislação fala muito. Não bastava confiar no bom senso que dizia às pessoas: talvez não use explosivos de nível militar para pescar trutas. Não, teve que ser colocado nos livros da lei. Porque alguém em algum lugar definitivamente tentou, repetidamente. 18. Imagine-se a conduzir por uma autoestrada cênica da Pensilvânia nos velhos tempos. Os pássaros a cantar, o sol a brilhar, e cada vez que alguém ultrapassava outro carro... Buzina. Uma lei de trânsito desatualizada realmente exigia que os motoristas fora das cidades buzinassem sempre que ultrapassassem. Não apenas um toque de cortesia, mas uma buzina obrigatória. Imagine a sinfonia implacável de frustração e poluição sonora em qualquer estrada movimentada. Esqueça a raiva na estrada. Isso era um assalto auditivo legalmente imposto. Devia soar menos a trânsito e mais a um bando de gansos metálicos extremamente irritados a migrar em massa. O progresso não são apenas carros elétricos. É o silêncio abençoado de não ter de buzinar a cada 30 segundos. 19. De volta à Flórida, onde o estado não está apenas preocupado com elefantes em parquímetros, mas também com você a adormecer no salão. Acredite ou não, é ilegal para um proprietário de salão permitir que um cliente adormeça enquanto está sob um secador de cabelo. Presumivelmente, isso deriva de preocupações de segurança, riscos de incêndio, talvez ter o couro cabeludo cozinhado mal passado. Mas a imagem é simplesmente fantástica. Imagine policiais disfarçados a vigiar o Curl Up and Die, esperando que alguém adormeça durante um tratamento de condicionamento profundo. Pegamo-los! O sujeito está inconsciente sob o Conair 3000. Entrem! É aquela mistura especial da Flórida de preocupação genuína com a segurança envolta numa camada de legislação tipo: estás a brincar comigo? Sonhos doces são ilegais aqui, aparentemente. 20. Bem-vindo a Michigan, onde o estado quer ser cristalino sobre o seu status de relacionamento com grandes répteis dentuços. De acordo com suas rigorosas leis de animais exóticos, mesmo que você deixe um crocodilo dormir na sua cama, o cubra à noite e lhe leia histórias para dormir, ele não é legalmente considerado um animal de estimação. Desculpe, Snap. Sem deduções fiscais para comida de crocodilo.
Embora a lei não mencione especificamente rotinas de dormir, ela coloca firmemente os crocodilianos fora do reino do seu companheiro doméstico médio. É uma distinção legal necessária, claro, mas destaca a hilária lacuna entre o jargão jurídico e a potencial realidade de alguém tentando argumentar que seu jacaré é apenas um cão de colo escamoso. 21. Vamos viajar no tempo para a Massachusetts puritana, onde a diversão ia morrer, especialmente aos domingos. As primeiras leis azuis eram notoriamente rigorosas, regulando toda e qualquer atividade concebível no sábado. Entre os atos proibidos, exibições públicas de afeto. Isso mesmo, ser pego beijando seu amor em público em um domingo poderia te trazer problemas reais, multas ou talvez até mesmo o pelourinho. Imagine a patrulha da pureza espreitando atrás das árvores, pronta para algemar casais pegos em abraços ilícitos ou um beijo escandaloso na bochecha. Prendam-nos, guarda. Afeto excessivo durante o dia. É um lembrete claro de que as gerações passadas não eram apenas pitorescas. Elas eram frequentemente agressivamente, legalmente chatas. 22. Só no Alabama, pessoal. Só no Alabama seria necessária uma lei específica, a seção O 13A 12.5 do Código Estadual deles, proibindo explicitamente a luta com ursos. Deixem isso assentar. Não apenas crueldade contra animais, mas o espetáculo específico e organizado de humanos lutando com ursos. Que cadeia de eventos levou a isso? Havia um circuito clandestino de luta com ursos próspero? Será que um sujeito chamado Cletus perdeu uma aposta e decidiu que o Smokey parecia lutável? O simples fato de que os legisladores tiveram que se reunir e declarar formalmente: ok, pessoal, luta corporal com ursos americanos, isso é proibido, diz muito sobre, bem, o Alabama. É menos uma lei estúpida e mais uma clarificação terrivelmente necessária para uma população que, aparentemente, precisava que isso fosse explicado. Não lutem com os ursos, gente, por favor. 23. Já desejou poder silenciar legalmente aquela fofoca irritante no seu escritório? Bem, Indiana uma vez tentou tornar esse sonho realidade. Um estatuto genuíno, embora provavelmente há muito extinto, na verdade, proibia a fofoca. Definida como repetição de boatos ociosos, era uma contravenção punível com multa. Imagine a fiscalização. A polícia da fofoca, escondida em salas de descanso, ouvindo sussurros sobre o duvidoso caçarola da Brenda. Você ouviu sobre o Dave? Ele... Espere, é o Sargento Maxnett. É a derradeira fantasia de Estado Babá. Legislar sussurros, regulamentar boatos. Como você sequer prova boatos ociosos em tribunal? É uma lei tão profundamente inaplicável e fundamentalmente ingênua sobre a natureza humana que sua mera existência é uma aula magna em devaneios legislativos e pura, inalterada burrice. 24. A Grande Depressão. Uma época de dificuldades, resiliência e maratonas de dança? Sim, esses espetáculos bizarros viam casais desesperados literalmente dançar por dias, semanas, às vezes meses a fio por dinheiro de prêmio, frequentemente colapsando de exaustão. Era um reality show sombrio antes de o reality show existir. E, naturalmente, as autoridades eventualmente intervieram. Muitos estados e cidades proibiram essas competições de resistência humana, não apenas porque eram armadilhas mortais exploradoras, o que frequentemente eram, mas às vezes com base em moral pública. Aparentemente, assistir a pessoas privadas de sono arrastarem-se como zumbis por dinheiro estava corrompendo a juventude. Então, eles proibiram o entretenimento desesperado e extenuante. Um capítulo estranho, triste e, em última análise, muito estúpido, onde o desespero encontrou a legislação. 25. A Carolina do Norte leva seu bingo muito a sério. Tão a sério, de fato, que eles têm leis que regulam a duração do jogo. De acordo com os Estatutos Gerais da Carolina do Norte, parágrafo 14.309.8,
Uma única sessão de bingo não pode legalmente exceder 5 horas. 5. O que acontece no minuto 5h01? O locutor se transforma em abóbora? Os marcadores espontaneamente entram em combustão? Existe uma equipe SWAT especializada em batidas de B12? O nível de microgerenciamento burocrático aqui é assombroso. Imagine a tensão na sala enquanto o relógio avança em direção ao limite legal. G54, rápido! Antes que a polícia da diversão nos feche. É o tipo de disparate hiperexplícito e regulador da alegria que te faz questionar quem tem tempo para sequer pensar nessas coisas. 26. Vamos para Sault Ste. Marie, Michigan, onde eles enfrentaram uma ameaça tão antiga quanto o próprio tempo: cuspir de forma inadequada. Uma portaria local proíbe especificamente cuspir, contra o vento. Sim, você leu corretamente. Não se trata apenas de onde você cospe, mas da aerodinâmica da sua expulsão de saliva. Embora possa ser argumentado que está enraizado na higiene básica e no bom senso, não cuspa uma expectoração contra um vento contrário, obviamente, codificá-lo em lei é o cúmulo do absurdo. Imagine a cena: um policial, armado com um anemômetro, passando uma multa. Senhor, registrei essa expectoração a 10 milhas por hora, diretamente contra uma rajada de 11 milhas por hora. Isso é uma violação. É legislar sobre física, uma cuspida por vez. 27. Já sentiu vontade de simplesmente colocar um nariz e óculos falsos e fingir ser outra pessoa? Bem, não tente isso em Walnut, Califórnia ou cidades semelhantes, sem antes consultar o xerife. Sim, acredite ou não, portarias locais frequentemente exigem que você obtenha uma permissão oficial para usar máscara ou disfarce em público fora de eventos designados, como festas de Halloween. Esqueça os ladrões de banco. Isso abrange desde protestos políticos até talvez apenas querer evitar seu vizinho irritante no supermercado usando óculos de groucho. Qual é o medo? Uma epidemia repentina de pessoas disfarçadas de arbustos? É aquela clássica mistura de autoridade excessiva e especificidade desconcertante. Licença e registro. E permissão para disfarce, por favor? Um absurdo burocrático absolutamente brilhante. 28. Agora, uma lei tão tola que literalmente desafia as leis da física. A suposta proibição de assobiar debaixo d'água em Vermont. Vamos ser bem claros. A menos que você tenha secretamente desenvolvido guelras ou esteja contrabandeando uma pequena tuba lá embaixo, assobiar submerso é fisicamente impossível. Então, por que alguém gastaria tinta tornando isso ilegal? Algum legislador perdeu uma aposta? Foi um erro de digitação que pretendia proibir luta livre debaixo d'água? Ou é apenas o ápice da excentricidade de Vermont se manifestando como uma legislação completamente inútil? Embora quase certamente seja folclore, sua presença duradoura nas listas de leis estranhas a torna uma campeã do absurdo legislativo. Imagine a equipe de mergulho da polícia. O suspeito está submerso e tentando assobiar. Avancem! Ele está violando as leis do homem e da natureza. 29. Cavalheiros de Nova Jersey, larguem essas agulhas de tricô. Pelo menos, se for temporada de pesca, segundo a lenda popular. Essa joia, provavelmente puro folclore, mas engraçada demais para ignorar, sugere que já foi ilegal para homens tricotar durante os horários de pico de pesca. Por quê? O clique das agulhas estava assustando os peixes? Havia o medo de que homens proficientes em tricô pudessem negligenciar seu dever masculino de pescar robá-los? Ou foi apenas uma tentativa bizarra de impor papéis de gênero por meio de restrições a trabalhos manuais? Qualquer que seja a origem mítica, imagine a cena. Guardas de caça patrulhando as docas, não por pesca ilegal, mas por tricô clandestino de tranças. Larga o fio, amigo! Afasta-te do cardigã! É hilariamente específico e deliciosamente bobo, mesmo que provavelmente seja apenas uma história inventada. 30. Arguivelmente o campeão peso pesado das leis americanas bizarras, possivelmente míticas.
a portaria de Atlanta que supostamente proíbe amarrar uma girafa a um poste telefônico ou poste de luz. Apenas absorva isso. Não um cavalo, não um cachorro, mas uma girafa. E não em qualquer lugar, mas especificamente em postes de serviços públicos. As perguntas são infinitas. Atlanta estava experimentando um súbito influxo de girafas desonestas? Alguém realmente fez isso? Que tipo de nó você usaria para uma girafa? Embora sua base factual seja mais instável do que a de um potro recém-nascido, seu status lendário é seguro. É a tempestade perfeita de animal bizarro, objeto mundano e a dor de cabeça burocrática implícita que a torna o exemplo máximo de legislação do tipo em que estavam pensando. 31. Vamos falar sobre uma lei tola que não é história antiga, mas que ativamente irrita as pessoas hoje: proibições de venda de carros aos domingos. Ainda em vigor em vários estados, graças às desatualizadas leis azuis, essas restrições impedem que concessionárias operem no dia do Senhor. Porque, aparentemente, comprar um sedã sensato é moralmente equivalente a sediar um bacanal? Em uma era de tudo online 24 horas por dia, a ideia de que você não pode legalmente comprar um carro em um dia específico da semana, por razões religiosas de séculos atrás, é simplesmente inexplicavelmente inconveniente e economicamente sem sentido. É um excelente exemplo de leis que permanecem muito depois de sua data de validade, criando obstáculos inúteis para consumidores e empresas. Atualizem-se, leis azuis. 32. Falando dessas deliciosas leis azuis, vamos voltar ao Alabama, onde, em certo ponto, jogar dominó no domingo era supostamente proibido. Sim, o emocionante jogo de alto risco de peças a colidir era considerado demasiado pecaminoso para o sábado, em certas áreas. Esqueçam os casinos. Os verdadeiros antros de iniquidade eram os porões de igrejas onde idosos poderiam estar secretamente a envolver-se em empilhamento ilícito de ossos. Qual era a objeção específica? O suave tilintar era demasiado perturbador para a contemplação piedosa? Temiam que as pessoas pudessem apostar o dinheiro da coleta num jogo de fives? É a mesquinhez que choca. Selecionar o dominó como uma ameaça à moral pública é um tipo especial de legislação que estraga o prazer. 33. E, finalmente, vamos abordar os nossos amigos peludos. Em locais como Little Rock, Arkansas, os regulamentos de ruído especificam quando o seu cão precisa de calar a boca. Os regulamentos estabeleceram horários, por vezes tão cedo quanto às 18 horas, após os quais latidos persistentes podem valer uma multa ao dono. Ora, ninguém gosta de latidos incessantes, mas legislar as cordas vocais do fido com toques de recolher noturnos específicos parece um pouco demais. Imaginem os criminosos caninos. Está bem, Fluffy, são 18 ui-um, mais um au-au, e vais passar um mau bocado no canil. Embora enraizado no desejo razoável de paz e sossego, visar especificamente os latidos dos cães, especialmente com cortes horários antecipados, cai diretamente no território de uma legislação local hiperespecífica e adoravelmente estúpida. Mau cão, má lei, 901. Ok, pausa. A minha sanidade está oficialmente por um fio depois dessa exibição de brilhantismo legal. Qual desses gloriosos estatutos te fez cair o queixo mais forte? A sério, quero saber. Qual lei ganha a medalha de ouro pela pura estupidez? Incendeiem a secção de comentários abaixo, com a vossa escolha, e digam-me por quê. E se acham que isto foi louco, acreditem, estamos apenas a arranhar a superfície da absurdidade histórica. Carreguem nesse botão de subscrever como se ele vos devesse dinheiro, porque precisam absolutamente de ver que disparates inacreditáveis vamos descobrir a seguir. Não percam!